Tarde, senhores. Como todos já tiveram, a maioria já teve a oportunidade de me conhecer, de ter aula essa semana comigo. Sou o professor Jardel Queiroz e estaremos nessa matéria com relações interpessoais, né? Como eu já me apresentei, eu sou biomédico, mas falar de relações interpessoais dentro da área da saúde é de fato de grande relevância, uma vez que as pessoas elas têm muita dificuldade em ter relacionamento com outras pessoas e isso acaba dificultando o seu serviço dentro da área da saúde, sobretudo, né? Em relações a, como eu falei nas aulas passadas, relações a plantões, em relação a você saber se comunicar, saber obedecer, saber acatar algumas ordens de superiores, porque dentro da área da saúde a gente tem muita questão da hierarquia, né? Então a hierarquia sempre ela vai predominar, uma vez que o médico ele vai ter uma certa hierarquia sobre o enfermeiro e o enfermeiro sobre o técnico, tá? Então, dentro desse nosso conteúdo, a nossa primeira aula a gente viu justamente sobre as relações, né, de fato interpessoais e o processo de humanização, né? Quando a gente fala dessas relações interpessoais, nós nos referimos a uma relação de uma pessoa a outra. A gente começou a abordar no grupo sobre como é que funciona de fato nossas relações um ao outro, se eu sou uma pessoa mais aberta ou sou uma pessoa mais fechada, se eu tenho de fato dificuldade de me relacionar com outras pessoas, se eu sou uma pessoa que tem um gênio forte, né, em que eu não consigo aceitar a opinião dos outros. Então, tudo isso, a matéria de relações interpessoais, ela vem justamente para que possamos compreender a necessidade de se trabalhar em grupo, de se relacionar com outras pessoas, porque às vezes o profissional ele faz a formação dele, termina os anos que é necessário para o curso de técnico ou para o curso de enfermagem, e quando ele vai para o mercado de trabalho, ele acaba não se relacionando com o ambiente, com o trabalho, ou então quando ele vai para o estágio, ele acaba se dando mal, por quê? Às vezes ele não consegue ter essa relação, e essa relação não é o indivíduo nasceu excluído, ele vai ser excluído, o indivíduo nasceu, digamos, mais sociável, vai ser sociável. Tudo tem a ver com relações que você vai ter ao decorrer da vida com outras pessoas. Aí você deve se perguntar, mas eu tenho muita dificuldade de me relacionar com os outros. Eu sou calado, eu não consigo me abrir aos demais. Isso é uma prática, né? Quando a gente pratica muito isso, a gente acaba tendo essa prática no cotidiano, a gente acaba melhorando nossa relação com outras pessoas. E dentro dessa relação, eu espero de fato que a gente possa estar estimulando essas nossas relações pessoais, sobretudo nesse período de pandemia, né, em que nós não estamos juntos, mas que nós possamos mandar mensagem de um bom dia, boa tarde para alguém da família. Não precisa de início ser uma pessoa que você não conhece, pode ser uma pessoa da sua própria família, porque às vezes dentro de um ambiente de casa a gente vê pessoas que não têm relação, não se interrelacionam com os demais. É filho que não se interrelaciona com o pai, irmãos e assim por diante. E quando fala-se de humanização, também está dentro desse conceito, porque a humanização e as relações interpessoais. Quando você não tem uma boa relação com alguém, você tem uma certa dificuldade no processo de tratar de fato bem o paciente, né? Entra a questão da humanização. A humanização é quando você consegue sentir a dor do próximo e consegue tratar não apenas a dor dele, mas sim de uma forma complexa o corpo dele todo. Porque às vezes é muito fácil nós como profissionais irmos lá aplicar um medicamento no paciente, ou irmos lá aplicar um soro, ou irmos lá para fazer algum tipo de cuidado, mas não se importar se o paciente está bem, se ele quer conversar. Porque às vezes, sobretudo nesse período de pandemia, o que acontece? As pessoas elas estão muito isoladas, estão muito sós. E o profissional que ele está ali naquele cotidiano, ele poderia estar dando uma força, verificando se está tudo bem, se a pessoa quer conversar. Às vezes a própria religião, né, que o paciente ele quer colocar, dizer que ele acredita e o profissional vai lá acaba desmistificando isso. Isso também é a falta de humanização, às vezes, que é necessária dentro do ambiente. É você compreender, como eu sempre falo nas minhas aulas, todo paciente é o amor da vida de alguém. O que a gente pode entender dessa frase, né? Que por mais que ele não seja importante para você, ele é o amor de vida de alguém, ele é importante para alguém. Então, por ser importante para alguém, nós precisamos de fato cuidar bem desse paciente. Né? Então, nós vimos essas relações, a forma individual e social, em que a forma individual é como você vai conseguir se relacionar com um indivíduo, e a forma social é como você vai conseguir expandir esses laços, digamos, trabalhar, se relacionar com mais pessoas ainda.
Digamos que o meu gênio ele é esse, eu tenho dificuldade de me relacionar. Mas quando eu trabalho em grupo, eu vou ter que estar me abrindo a essa relação, tá? Então essa seria a principal diferença. E nós estudamos na nossa aula justamente sobre esse conceito. Aí nós fizemos a nossa atividade justamente para fazer essa relação, essa fixação, né? Aí o nosso segundo conteúdo foi ética profissional no cuidado em saúde. Quando a gente fala de ética, a gente tem que levar sempre em consideração algo que você faz que é certo, tá? Um exemplo, você está trabalhando dentro de uma unidade básica e aí você dispõe de alguns medicamentos. Digamos que na sua casa alguém está doente, você vai lá e passa a mão e pega aquele medicamento, pega no outro dia pega mais, no outro pega mais. Como é comum, por exemplo, aqui no hospital da cidade, no município, o que acontece é que às vezes as pessoas, elas pegam o medicamento para o Covid e levam para casa para outras pessoas e acabam desviando aquilo. Isso é uma das faltas de ética. Dentre outras que eu listei para vocês, mas são muitas. Como no texto que eu coloquei para você na atividade sobre a ética, é que você possa fazer o certo mesmo ninguém vendo, né? Uma das principais diferenças, né, do ser ético e ser não ético é você fazer coisas certas sem ninguém tá vendo. Ou então você fazer, alguém está vendo, mas fazer o certo de fato, que isso envolve-se no conceito de ética. Você ser uma pessoa ética. E dentro da área da saúde, é primordial o indivíduo ser ético. Uma pessoa que faça as coisas corretas, de acordo com a exigência da sua profissão. Aí nós vimos justamente sobre esse processo de ética, sobre os cuidados na área da saúde. E o nosso conteúdo que nós vimos agora, nessa aula passada, foi o trabalho em equipe, né? Depois que você desmistificou um pouco o conceito de que trabalhar em equipe é essencial, de que você não pode se isolar, né? De que você precisa ser mais humano, de que você precisa ser ético, nada melhor do que aplicar isso no trabalho em equipe. Como eu falei para vocês, o profissional da saúde, ele não trabalha individual, ele trabalha em coletivo. E além do mais, ele trabalha sobre plantões. Então você passar 12 horas com uma pessoa com a qual você não se dá bem, com você não consegue conversar, não consegue se abrir, é complicado. O trabalho, ele flui melhor quando você se relaciona com alguém que você se dá bem com ela, do que quando você não se dá. Então, isso já vai abordar um próximo conceito que nós veremos na próxima semana, que é justamente o impacto das relações interpessoais na saúde do técnico. Ou seja, se você ter uma boa relação no trabalho, você vai ter uma boa saúde, com certeza, tá? Então, trabalhar em equipe é primordial. Você saber trabalhar em equipe, saber trabalhar com as pessoas corretamente, saber obedecer às regras que são necessárias no momento, né? Saber fazer as coisas de forma correta, tudo isso é essencial. Antes de você conhecer sobre a parte da saúde, de você, de fato, entrar na experiência que é trabalhar como técnico, você saber as coisas certas a se praticarem antes mesmo de começar a profissão. Então, esse conceito inicial que nós vimos, essa nossa matéria, ela é justamente isso, para conseguir moldar o profissional para que ele possa adentrar no hospital, adentrar no ambiente de trabalho e ser, de fato, uma pessoa melhor. Pessoal, eu espero que tenha ficado claro, tanto nossas aulas como nossos debates. Eu parabenizo a todos pela participação no debate. Algumas pessoas, infelizmente, estão sem internet, mas como eu falei, a apostila é o norte de vocês. Vocês precisam apenas ler a apostila, compreender ela. A nossa matéria ela é totalmente didática, compreensiva, né? Então você lê ela e conseguir aplicar no seu cotidiano. E não só no ambiente de hospital, mas sim na sua família, nas suas relações sociais entre os outros indivíduos. Ok? Pessoal, bom final de semana a todos. Nos vemos na segunda-feira.